Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel. É o endereço geral. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 20 de maio de 2026, quarta-feira, 7ª semana da Páscoa do Senhor Jesus. O ano litúrgico é o A, a cor é branca. No rito temos a missa própria com o prefácio da Assunção. Pode ser também, atenção você que é presidente de celebração da palavra eucarística, pode ser a missa em memória a São Bernardino de Sena, presbítero, memória facultativa. Aí a cor é branca, nesse caso continua sendo branca, a mesma cor da missa comum, ok? Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 28 ao 38. Naqueles dias Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estáis sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem o poder para edificar e dar a herança a todos que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que trabalhando deste modo se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o apóstolo São Paulo partindo de uma comunidade, e eles estavam muito apegados a ele. Olha como é um bom pastor, né? Paulo sendo exemplo de Cristo. Agora o Salmo responsorial, 67 na Bíblia Vulgata ou 68 na Bíblia de Jerusalém. O Salmo responsorial é o mesmo Salmo de resposta. Versículos 29 a 30, 33 a 34, 35 a 36, refrão 33a. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos: reinos da terra, cantai ao Senhor. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder, confirmai este poder que por nós manifestastes a partir do vosso templo que está em Jerusalém. Para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus. Cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo ele é admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Repitamos: reinos da terra, cantai ao Senhor. Agora vamos ao Evangelho escrito por São João, apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 17, versículos do 11b
ao 19. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, sobre Paulo, que está saindo de uma comunidade e as pessoas choram lá na igreja de Éfeso. São Paulo exorta seus colaboradores para que cuidem com generosidade do rebanho que o Senhor lhes confiou. A comunidade se edifica se houver comprometimento de todos. Unidade e comunhão são indispensáveis na vida da comunidade. Nossos irmãos são sacramentados nossos irmãos são sacramentos pelos quais Deus se manifesta e revela sua vontade. A caridade é um instrumento que solidifica a comunidade e a torna plena no amor divino. No Evangelho, Jesus pede ao grupo dos 12 que entre eles seja conservada a unidade. É isso que Jesus pede, unidade. O Senhor mostra pela sua atividade, palavras e obras, que será rejeitado. Porém, sua missão terrena termina com a maior obra, a salvação de todos na cruz, fonte de vida nova. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos uma explicação do texto, João 17, versículos do 11 ao 19. Em sua oração ao Pai, é a oração sacerdotal, essa oração. Jesus se mostra amoroso para com seus discípulos e ansioso para que permaneçam fiéis à palavra da verdade. Pela sua unidade, ele pede também a unidade de todos e apresenta como modelo a sua própria relação com o Pai. Olha aí, que eles sejam um assim como nós. O Pai e Jesus são uma unidade com o Espírito Santo. Pede que o Pai os proteja contra o mal, já que deverão exercer a missão na sociedade marcada por injustiça, violência, corrupção e morte. E, em resumo, a oração de Jesus ao Pai em favor dos discípulos, nós podemos destacar a proteção contra o ódio do mundo, condições para acolherem a palavra da verdade, serem fiéis a ela, sentirem a plena alegria de serem seguidores de Jesus e viverem no mundo sem se corromper, porque o mundo é corrupto. Tem que formar unidade com Jesus e com o Pai. Nós vemos a corrupção nesse mundo perverso, principalmente no Brasil. Aqui nós temos uma reflexão do livro Palavra e Vida, sobre João 17, versículos do 11b ao 19. A explicação é esta: Jesus pede por nós para que tenhamos alegria completa. Essa alegria, segundo suas palavras, provém
de permanecer na verdade. Qual é a verdade? Visto que aconteça o que acontecer, somos filhos de Deus, Ele está conosco, nos protege e nos guarda. Essa é a mensagem que temos de levar aos que nos rodeiam. E a primeira maneira de pregá-la é vivendo na alegria. Uma vez mais, devemos recordar, a alegria é uma característica base da vida cristã, para este dia e para todos os outros que Deus nos reserve. Devemos lembrar, sempre viver alegres, porque nossa confiança está colocada no Pai e na vida eterna. Nós não vamos morrer, o corpo vai morrer, mas a alma vai para Deus, então nós temos a vida eterna, por isso a alegria. Os santos viveram isso. Santa do dia 20 de maio, Santa Áurea, mártir de Ostia, uma região da Itália. De acordo com o site do Vaticano, na época do imperador Cláudio, no século I, a nobre matrona romana Áurea, que se converteu ao cristianismo, foi torturada. Por não negar a sua fé, ficou confinada em Ostia. Depois foi novamente presa e martirizada. De acordo com a tradição, seu corpo foi jogado no mar, mas recolhido de volta pelas ondas. Santa Áurea, rogai por mim, rogai por nós. São Bernardino de Sena, presbítero franciscano, é santo do dia 20 de maio. A missa pode ser feita em memória de São Bernardino de Sena, hein? Olha, Bernardino de Sena é um dos santos franciscanos mais conhecidos e um dos grandes reformadores da sua ordem do século XV. Foi proclamado santo pelo Papa Nicolau V em 1450, 6 anos após sua morte. Suas pregações populares eram um fenômeno de massa em Gênova, Milão, Veneza, Roma. Multidões eram atraídas a um frade, até um frade franzino, até ele que era bem assim magrinho, capaz de explicar os evangelhos na língua do povo. Ele fazia vibrar o coração de um papa ou de uma dona de casa, utilizando o bom humor para iluminar a fé. Viveu na primeira metade do século XV e sua eloquência chegou a estimular até invenções como o uso de bandeirinhas para saber a direção do vento, a fim de posicionar o palanque de onde falava no intuito de que todos o ouvissem. Ainda jovem, doutor em filosofia e direito, rejeitava a ideia de ser religioso. Só mudou de ideia quando Sena, onde viveu como pequeno órfão, foi atingida pela peste, uma pandemia que atingiu a região. Transcorreu o ano 1400, Bernardino, aos 18 anos de idade, já fazia parte da Irmandade dos Disciplinados de Santa Maria de Escala, uma companhia de jovens flageladores. Com eles, por alguns meses, ajudou os doentes. Acabou, no entanto, contraindo a infecção, mas conseguiu se salvar. A experiência foi marcante a ponto de ele entrar para uma ordem religiosa como noviço em 1402 e fazer parte da comunidade dos franciscanos. Após certo tempo, foi transferido para o convento de Saggiano, na encosta meridional do Monte Amiata. A comunidade era caracterizada pela absoluta pobreza e austeridade em oposição aos conventuais que eram mais brandos. Ao tornar-se sacerdote, Frei Bernardino, que andava descalço e pedia esmolas, se comprometeu com a difusão do estilo de observância. Mandou construir um convento maior na colina de Capriola, às portas do Sena, onde estudaram grandes doutores e teólogos da igreja, sobretudo os franciscanos. Aprendeu a usar expressões e anedotas e brincava com as pessoas, às quais dava apelidos engraçados. Estava começando a se afirmar e ser apreciado como pregador quando uma doença das cordas vocais o tornou quase afônico. Após alguns anos, nessas condições, o Frei Bernardino decidiu pedir para ser exonerado da pregação, mas a sua voz voltou nítida, musical e penetrante. Começou a fazer longas viagens, indo de uma comunidade a outra, atravessando quase toda a Itália. Em 1438 foi encarregado da obra
de modificação dos conventos que passaram de 20 para 200, olha só, 10 vezes mais. Bernardino empreendeu uma nova viagem com o objetivo de chegar até o reino de Nápoles, pregando em Perúdia, Assis, Foligno, Spoleto e Rieti. Exausto, entregou-se perto da cidade de Áquila. Em 20 de maio de 1444, foi transportado numa maca ao convento de São Francisco, na cidade onde faleceu no mesmo ano, aos 64 anos de idade. Santo do dia 20 de maio, Santo Austregésilo, que faleceu no ano 624 depois de Cristo. Ano 624, não chegou ao ano 1000 não. De acordo com o site Wikipedia, foi bispo de Bourges, na França, de 612 a 624. É o dia festivo de São Austregésilo ou Austregésilo, é 20 de maio. Natural de Bourges, foi educado como cortesão e tornou-se assistente na corte do rei... qual o nome do rei? Gontran, em Chalon-sur-Saône. No entanto, Austregésilo queria tornar-se monge e entrou na abadia de Saint-Nizier, em Lyon, onde se tornou abade. Foi eleito bispo de Bourges em 612. Ele ordenou Suplício o Piedoso, Santo Amand... ele ordenou Suplício Piedoso e Santo Amand estudou com ele. As vilas de Saint-Outil e Saint-Austril receberam seu nome em sua homenagem. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo, quando solicitamos, fazemos orações. Sim, não ou espere, qualquer das 3 acate, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Até um não recebido de Deus, acate. Eu mesmo recebi muitos nãos de Deus. Confesso que no início não gostei, não entendi, fiquei magoado, mas depois, com o passar do tempo, fui entendendo. Vem de Deus, Deus é onisciente, até nosso pai, nossa mãe, aqui na terra, nosso patrão, nos dá um não. Quando vê que é o melhor, é aquilo que tem que ser feito, imagine de Deus, né? E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados, para não morrer em pecado grave, que pode afastar a vida eterna. E acredite em Jesus como Deus, como de fato ele é no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo, nosso Paráclito, nosso discernidor. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.